Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá pessoal, tudo bem? Então, sou Edson, professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Clínica e Odontologia Social. Sou também professor do Programa de Pós-Graduação em Odontologia e coordeno juntamente com o professor Yuri o grupo de pesquisa que se chama GETESB, que é o Grupo de Avaliação de Tecnologia e Epidemiologia em Saúde Bucal. Então, estou retomando essa videoaula, a qual estamos denominando como parte 2, de uma primeira em que discutimos o registro do telemonitoramento e teleorientação das atividades de saúde bucal no SUS, e aí a partir da publicação da portaria 526, de 24 de junho deste ano, achamos por bem fazer uma atualização daquela, uma complementação daquela videoaula que tínhamos feito. E aí, rapidamente, para quem não assistiu, ou para quem vai pegar dessa parte 2 em diante, eu só quero destacar que é importante assistir aquela parte 1, mas essa nossa videoaula está contextualizada, ela está ancorada com a resolução do Conselho Federal de Odontologia, a resolução 226, em que ela dispõe sobre o exercício da odontologia mediado por tecnologias, E aí, então, é onde entra a temática do telemonitoramento e a teleorientação. Só relembrando que o telemonitoramento é o acompanhamento à distância dos pacientes, enquanto a teleorientação ela pode ser realizada no momento em que, enquanto durar, o estado de calamidade pública declarado pelo governo federal, e ela tem o objetivo único e exclusivo de identificar, através de um questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. Então, é a partir dessas disposições da resolução do Conselho Federal em que também a gente se baseia a nossa videoaula. Importante destacar que aqui o telemonitoramento ele não tem essa questão que só pode ser realizado enquanto durar a calamidade pública. Então, está liberado, não tem impedimento. E aí, eu quero falar com vocês, também rapidamente, só relembrar aqui um artigo que foi publicado na revista de Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, que tem o título Teleodontologia SUS, uma importante ferramenta para a retomada da atenção primária à saúde no contexto da pandemia da Covid. Então, esse artigo que foi orientado, que foi puxado pela professora Fernanda Carré, da Faculdade de Odontologia da USP, ele é uma importante ferramenta para quem está na ponta, para quem está na gestão, para entender um pouco mais o que seria essa teleorientação, esse telemonitoramento. Ele faz toda uma discussão sobre o teleodonto, ele amplia essa discussão, mostra como os diversos países que estão desenvolvendo, que estão aplicando essas ferramentas, como eles têm alcançado pontos positivos, têm avançado no acesso à saúde bucal. E aí esperava-se que o Conselho Federal também pudesse ampliar esse seu conceito, essa sua visão, em especial para a saúde bucal no SUS. Mas, de início, já foi uma grande vitória, o CFO reconheceu o telemonitoramento e a teleorientação, e então, só relembrando que a teleorientação ela tem essa identificação para o melhor momento, para a realização do melhor momento do atendimento presencial, e na atenção básica ela pode ser utilizada no acolhimento, na triagem, na escuta inicial, na orientação. No entanto, a nossa ferramenta aqui, que nós vamos sempre reforçar, é o telemonitoramento, que é o monitoramento à distância de parâmetros de saúde e doença do paciente, para isso utilizando tecnologias. Na atenção básica, ele pode ser utilizado para supervisionar o estado de saúde dos usuários, fazer rastreamento das famílias, acompanhar os fatores de risco. Então, ele
pode ser uma ferramenta, né? Nesse artigo a gente discute um pouco isso, também, principalmente nesse momento de isolamento social, o telemonitoramento vai ajudar bastante para que a população não fique totalmente desassistida e que também a gente consiga dar uma atenção àquelas pessoas que têm urgência, né? Então, o dentista da atenção básica, ele não precisa ficar dentro do consultório esperando as pessoas que têm urgência procurar, né? Então, a gente, a partir de uma ferramenta, a partir de uma tecnologia, a partir do telemonitoramento, a gente consegue ir atrás das pessoas para que aquela urgência não seja uma questão aguda, uma dor, né? A gente pode se antecipar. Então, o telemonitoramento é uma importante ferramenta para qualificar a saúde bucal. E aí, o que muda, né? Então, nesse nosso contexto? Foi a publicação da portaria 526, né, que ela não é exclusiva da odontologia, mas ela inclui, altera e exclui uma série de procedimentos da tabela 1. E vamos ver aqui, a principal, aqui para a nossa temática, é o procedimento de teleconsulta na atenção primária. E aí eu vou destacar aqui para vocês, né, o que seria esse procedimento, né, com esse respectivo código aqui. Então, é o atendimento, né, segundo a descrição, é o atendimento à distância, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico clínico ambulatorial realizados por meio de tecnologia da informação e comunicação. E aqui, então, é o instrumento de registro. É o eSUS, pode ser ambulatorial, complexidade da atenção básica, e aqui está o CBO do dentista. Muitos têm perguntado, questionado, entrado em contato, assim, e aí, o dentista pode fazer ou não? Essa portaria, ela está em contradição com o que o CFO liberou? O CFO só liberou telemonitoramento e teleorientação. O que eu tenho dito? Quando a gente olha na descrição e ele considera na descrição dessa teleconsulta o monitoramento, então, o CFO liberou o telemonitoramento. Esse procedimento, ele inclui o monitoramento. Então, o dentista, ao realizar o telemonitoramento que já está autorizado pelo CFO, tinha apenas o problema de registrar, como é que registraria isso no eSUS? Então, esse código atende essa necessidade. Poderia ser melhor, logicamente, a descrição, ele poderia ficar mais clara a questão do telemonitoramento, do teleorientação, mas como é um código que não atende apenas o CBO do dentista, né, ele atende todas as outras profissões, em especial a medicina, a enfermagem, então ele foi colocado pelo Ministério da Saúde de forma mais ampla. Tá bem? Uma outra pergunta que tem chegado. Esse código, ele pode ser lançado no CEL, pelos profissionais do CEL? Então, é importante ficar claro que os profissionais do CEL podem e devem, caso seja organizado o processo de trabalho dessa forma, em especial no período de pandemia, de isolamento, de distanciamento social. Então, os profissionais do CEL podem fazer o telemonitoramento, teleorientação. Eles podem registrar esse código? Não. Por que não pode? No título aqui, ele está muito claro, né? Então, é a teleconsulta realizada na atenção primária. O único instrumento de registro que pode ser lançado esse código é no eSUS, né? No eSUS AB, no eSUS APS. Então, portanto, não tem como o CEL registrar esse procedimento. Vamos ver a partir da ficha do eSUS, semelhante ao que fizemos na parte 1 dessa aula, mas eu vou passar um pouco mais rápido, mas só para a gente ver como é que fica o atendimento de um telemonitoramento, né, realizado por uma atenção básica. Como é que poderia registrar isso?
Então, vamos lá. O mesmo exemplo que eu utilizei da vez passada, então, o exemplo é, digamos que o dentista da atenção básica esteja realizando o monitoramento dos fatores de risco para o câncer bucal, ou pessoas em vulnerabilidade social, ou gestantes. Como é que seria o registro nesses exemplos? Aqui, então, a parte de cadastro, a parte de CNES, do Cartão Nacional do Profissional, CBO, INE, então isso tudo, né, não modifica. CNE, o Cartão Nacional do Usuário ou CPF também vai registrar, o turno, então, aqui não muda. Então, só relembrando, o local de atendimento, né, isso aí o Ministério não resolveu, então o local de atendimento vai ser o 06, depois de preencher, logicamente, o sexo, a data de nascimento. Após preencher, se o paciente tem necessidade especial, se o paciente ele é classificado com necessidade especial ou se está gestante. Então, em seguida, o tipo de atendimento, como nós já falamos, que o dentista não pode fazer o diagnóstico, né? O telediagnóstico não foi autorizado pelo CFO, então, portanto, ele vai registrar aqui como escuta inicial, orientação. Todos os demais têm a ver com consulta, então, isso não tá autorizado. No tipo de consulta, lembrando que são 2 asteriscos, e os 2 asteriscos no final da ficha, no verso, ele diz que não é um campo obrigatório, né, caso o tipo de atendimento seja demanda espontânea, e aqui, quando a gente está falando de escuta inicial, a gente está falando de demanda espontânea, então não precisa registrar. Quando a gente vai para o item seguinte da ficha, né, já passou o tipo de consulta, agora a gente vai para vigilância. Esse é um campo também que ele é obrigatório, no entanto, como no manual se refere que a condição de vigilância só deve ser percebida no momento da consulta clínica e o CFO não liberou a teleconsulta, então aqui dificilmente a gente conseguiria registrar, embora a dor de dente possa ser avisado, possa ser comunicado pelo paciente, né? Mas como a gente não está dando diagnóstico, então aqui a sugestão é que nós preenchemos, então, não identificado. Caso o Ministério faça uma adequação e que não limite apenas ao momento da consulta clínica, mas também acrescente na descrição que esse campo possa ser preenchido no momento do telemonitoramento, então atenderia a nossa necessidade. E aí, então, a gente parte aqui para os procedimentos, né? Nenhum desses procedimentos serão registrados. A gente tem aqui a possibilidade de registrar orientação de higiene bucal. Tá, ok? O que aconteceu? Quando a gente olha essa portaria, a portaria tem a inclusão desse procedimento. O que acontecia? Antes, já existia o procedimento aqui na ficha do ESUS, o CDS. No entanto, não existia na tabela. Então, já era uma demanda antiga. No final das contas, o que aconteceu foi que o Ministério criou um código para ele, e aí, logicamente, esse código permite registrar no CIA, ok? Então, no final das contas, já existia o procedimento na atenção básica, mas não existia o código que aí permite. Então, lembrando, esse procedimento ele pode ser registrado no BPA ou no ESUS-AB. Então, ele pode ser registrado também tanto na atenção básica quanto no CEL. E aí, se estiver realizando um telemonitoramento, esse procedimento pode ser marcado aqui, e caso esteja fazendo no CEL, ele vai registrar no CIA, no BPA individualizado. O que teve mais de inovação, né, com essa nova portaria? O que teve mais de novo aqui com essa portaria, né? Então, com essa portaria, nós tivemos alguns outros procedimentos. E esses outros procedimentos, eles podem também ser registrados
na ficha do eSUS no momento da realização do telemonitoramento. Então, esse campo aqui, esse campo nos permite digitar outros códigos que não apareçam acima na ficha. Então, a gente já falou, né, daquele código que foi lançado, que foi criado, teleconsulta na atenção primária. Então, é aqui nesse espaço onde esse código vai ser registrado. O outro procedimento, orientação em saúde bucal, já tem o espaço, então é marcar ali o número 1. O outro procedimento que foi criado, orientação de higiene de prótese. Caso, durante o telemonitoramento, isso ocorra, então vai registrar aqui esse número. Lembrando que este código, né, da orientação de higiene de prótese dentária, ele pode ser registrado tanto no eSUS quanto no BPA. Isso quer dizer que ele pode ser registrado, pode ser feito no CEL. Por exemplo, digamos que o CEL tenha um laboratório de prótese dentária, faça a moldagem, faça as ações, e aí o profissional faça a orientação de higiene das próteses dentárias. Então, esse é um código também que pode ser registrado no CEL. Sendo que no CEL ele não usa o eSUS, mas ele vai registrar no BPA individualizado. Existem outros códigos, né, que já existem na tabela, que é o acolhimento com classificação de risco. Então, é um outro código que pode ser lançado aqui, caso seja realizado. E o outro código também que já existe na tabela é a abordagem cognitiva, também pode ser registrado aqui. Abordagem cognitiva comportamental do fumante. Ok? Então, durante um telemonitoramento, eu posso registrar todas essas atividades. Uma outra, continuando a nossa explanação, né, nesse contexto de realização de telemonitoramento, para o monitoramento dos fatores de risco, gestantes ou vulnerabilidade social, a gente tem aqui, seguindo a ficha, né, caso seja encaminhado creme dental, escova de dente, então, para aquele paciente pelo agente comunitário, eu posso marcar aqui nesse fornecimento creme dental, fio dental, escova que está um pouco acima. No desfecho, ele é um item obrigatório, então esse campo aqui tem que ser preenchido. Eu posso marcar, a partir daquele meu monitoramento, do telemonitoramento, o retorno para a consulta agendada, né, para que ele venha ao consultório, para que eu examine mais especificamente a partir do que eu consegui identificar. Ou então, eu posso dar alta do episódio. Seria um ou outro, não faz sentido marcar os dois, né? Aqui eu estou marcando só como exemplo. Então, eu posso dar alta do episódio no momento em que eu identifiquei que aquele paciente não vai precisar vir ao consultório, fiz as orientações e aí, então, ele recebe alta do episódio. O encaminhamento, como eu comentei na aula passada, alguns locais precisam de ficha, a maioria, né, precisam de uma ficha, precisa de um documento encaminhando aquele paciente para atenção básica. Mas caso, no momento desse de pandemia, de distanciamento social, aquele município, aquela rede de saúde bucal tenha feito algumas adaptações e não seja necessário, algum papel, né, não seja necessário algum papel para que ele vá ao centro de especialidade odontológica, talvez se pelo telemonitoramento identificar que aquele paciente precisa de uma endo e já encaminhar, ou precisa fazer biópsia e na unidade básica não tem como fazer biópsia, então já pode às vezes fazer esse encaminhamento. Mas isso é muito difícil acontecer, né? Então, portanto, normalmente aqui durante o telemonitoramento será a alta do episódio, o retorno para a consulta agendada. E aí tem uma adaptação que o Ministério ainda ficou devendo, né? Embora a portaria atendeu várias necessidades que fazia um tempo que estávamos esperando, que seria a adequação desse procedimento, né? O Ministério da Saúde precisa entender que quando ele coloca que a equipe de saúde bucal tem um papel de vigilância, de realizar a vigilância, quando a gente aprende que a atenção primária à saúde ela é fundamental na realização da vigilância em saúde,
Então, o Ministério também precisa disponibilizar código para mostrar que os profissionais, que as equipes de saúde bucal estão realizando essa vigilância. Então, a minha sugestão, mais uma vez, é que o Ministério adapte esse procedimento, que é voltado para a saúde do trabalhador, e deixe ele de forma mais ampla para que os profissionais da atenção básica possam registrar. Na atividade coletiva, o que teve a partir dessa portaria que a gente pode adequar? Então, considerando que as atividades coletivas durante o período de pandemia estejam acontecendo de forma virtual, né, através da realização do telemonitoramento, que os dentistas estejam gravando vídeo, disponibilizando no grupo de gestantes, de fumantes, ou então que esteja participando de um momento, de uma aula à distância de uma determinada escola, ele vai e deve registrar essas atividades à distância, realizada por tecnologia, deve registrar na ficha atividade coletiva. Então, aqui é a mesma coisa, não muda, né, a questão do cartão nacional, CBO, CNES, IME, se for alguma escola e tiver ligado, o INE, né, da equipe, e aqui, então, o turno, se faz parte de uma ação do programa Saúde na Escola, quem está desenvolvendo a educação, a saúde, se é feito numa escola, numa creche, qual o INEP dessa escola, se estiver ligada ao programa Saúde na Escola. Se for um grupo de WhatsApp de gestante, então ele vai colocar aqui outro local, outra localidade. Aqui, se ele vai fazer uma educação em saúde, né, que é uma das possibilidades de se realizar durante esse período de distanciamento. Ele vai colocar a quantidade de participantes. Então, fez um vídeo de WhatsApp e mandou a enfermeira ou o enfermeiro vai colocar no grupo de gestantes. Então, é só pegar a quantidade de participantes que tem naquele grupo e vai registrar aqui o número de participantes. E os profissionais que estão, ou que participaram, que desenvolveram, que ajudaram a construir esse vídeo, nesse exemplo que eu estou dando. Em seguida, vai registrar aqui a atividade, né, uma única opção, no caso, educação em saúde. Essas outras atividades, atendimento em grupo, avaliação, esses 5 e 6 aqui não é possível fazer, né? Lembrando que a resolução do CFO não permitiu a teleconsulta, apenas a teleorientação e o telemonitoramento. Na parte de baixo da ficha, a gente vai marcar o público-alvo, se for uma comunidade geral, se for quem participou, se foram as crianças, adolescentes, mulheres, gestante, homem. Então, o perfil, né, desse público-alvo. Então, é uma opção múltipla e é obrigatória quando a gente marca o item 4. Na coluna do meio, no tema para a saúde, também ela pode ser múltipla. Ela é obrigatória para quando a gente marca a atividade 4, que é aquela que nós marcamos anteriormente. Se eu discutir uma alimentação saudável, eu vou marcar a alimentação saudável, mas vou marcar aqui também, posso marcar também saúde bucal. E aí, o que muda agora com a portaria? O que muda é que essa outra coluna, né, com a criação do procedimento de ação coletiva de prevenção de câncer de boca, câncer bucal, então esse código ele pode ser lançado aqui, né? Então é uma opção única, é obrigatório, ela não é obrigatório para o 4, né? Ela é obrigatório só para o 6 e múltipla para 5. Então ela é obrigatória para o 6 e o 5. Mas como antes não existia esse procedimento, ao marcar a educação e saúde, eu não precisava marcar aqui. A partir dessa publicação da portaria, então, a ação coletiva de prevenção, eu vou registrar esse código aqui. Lembrando também que se o centro de especialidades odontológica fizer essa atividade coletiva, né, que consiste em atividade com a finalidade de elucidar a população sobre os principais sintomas, causas e outros fatores ligados ao câncer de boca,
Se essa atividade for realizada no CEL, ele também pode ser registrado através do BPA consolidado e aí vai ser informado no CIA. Se for realizado na atenção básica, ele é registrado no ESUS AB. Lembrando, mais uma vez, que o verso da ficha ela só vai ser preenchida caso igual o manual nos traz, né? Então, quando eu marco que ela é uma educação em saúde, eu não preciso, não é exigido o registro, né, do cartão nacional ou CPF do usuário, então não é necessário. Muitos profissionais tinham essa dúvida, muitos profissionais deixam de realizar a atividade porque não tem como pegar o cartão nacional, então não é necessário. Não é obrigatório quando a gente marca educação e saúde. E aí, rapidamente, né, só lembrando que para marcar no PEC também é possível marcar essas atividades no PEC a partir do registro tardio do atendimento. Eu quero aproveitar esse espaço, né, de antemão, já agradeço ao Telesaúde da Bahia, para que eu possa comentar um pouco agora sobre alguns procedimentos da portaria 526. Ele incluiu, alterou, excluiu alguns procedimentos, e aí vamos ver alguns que são importantes para a saúde bucal. Então, ele tem aqui procedimentos novos, como aferição de temperatura, medição de altura, medição de peso, avaliação do crescimento na puericultura. Então, são procedimentos que têm o CBO do dentista. Ele incluiu também alguns procedimentos como tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda. Ele pode ser registrado tanto no CEL, quanto na atenção hospitalar, quanto na atenção básica. Então, ele permite o registro, né? Se for realizado no CEL, vai usar o BPA aí. Se for na atenção hospitalar, vai registrar na IH como procedimento secundário, e se for na atenção básica, ele pode ser registrado através do ESUS. O outro procedimento que foi incluído na tabela é o tratamento de lesões de mucosa bucal, que da mesma forma ele pode ser registrado no CEL e na atenção básica. O outro procedimento que foi incluído na tabela é o tratamento de pericoronarite. Esse procedimento ele pode ser registrado tanto no CEL, quanto na atenção hospitalar, quanto na atenção primária. O outro procedimento que foi incluído, né, é o tratamento inicial de dente traumatizado, que aí, nesse caso, ele pode também ser registrado através do BPA individualizado ou do ESUS. Então, ele pode ser registrado tanto no CEL quanto na atenção básica. Tratamento restaurador atraumático, né? E esse é um procedimento importante durante esse período de pandemia, onde temos que reduzir ao máximo a utilização da caneta. Nem todo município dispõe de uma quantidade suficiente de caneta para ser esterilizada entre um paciente e outro. Sabemos que o aerosol ele dissemina bastante o vírus, então essa é uma técnica que está sendo utilizada para retomar as atividades da saúde bucal em muitos lugares e com bastante sucesso. Ela está muito associada a essa forma nova de diagnosticar a cárie, o tratamento de mínima intervenção. Então, é importante que as equipes da atenção básica se apropriem deste procedimento, que os gestores eles possam capacitar os profissionais da atenção básica para que esse tipo de tratamento seja realizado na atenção básica, no Sistema Único de Saúde, em especial no momento que estamos vivendo. Então, este procedimento ele pode ser registrado no CEL, através do BPA. Ele pode ser realizado em ambiente hospitalar, né, e aí vai ser registrado na IH, e ele pode ser realizado na
realizado e registrado na atenção básica. O outro procedimento que foi criado, que eu queria comentar com vocês aqui, é o procedimento de adequação do comportamento da pessoa com deficiência. Este procedimento também pode ser registrado no CEL, né, que era um pedido antigo dos profissionais, em especial os que atendem pacientes com necessidades especiais. Então, que muitas vezes as consultas são de adequação do comportamento e aproximação. Então, a partir dessa portaria, é possível registrar este código tanto no CEL, na atenção hospitalar e na atenção básica, ou então não é uma pessoa com deficiência, mas é uma criança que necessita de uma consulta de adequação desse comportamento, seja no CEL, no hospital ou na atenção básica. Então, estes procedimentos também são possíveis, foram criados agora e podem ser registrados. Outro procedimento que foi criado agora é o procedimento de moldagem com finalidade ortodôntica. Este procedimento ele pode ser registrado no CEL, no hospital ou na atenção básica. Um outro procedimento que foi criado é o procedimento de exodontia de dente supranumerário. Da mesma forma, pode ser registrado no CEL, na atenção hospitalar, quanto na atenção básica. Um outro procedimento que gerou, de certa forma, dúvidas, porque alguns estavam questionando que só viram o anexo 3 e estavam questionando porque tinha sido excluído o procedimento de radiografia. Só que o que aconteceu? Este procedimento de radiografia, que antes abarcava periapical e interproximal, ele foi subdividido neste procedimento, neste código, que agora é a radiografia interproximal, e este outro, né, que é a radiografia periapical. Ambos podem ser realizados e registrados no CEL, na atenção hospitalar e na atenção básica. Um outro procedimento que também foi alterado, foi excluído mas foi substituído por outros, é o seguinte, é a restauração de dente descido. Este procedimento, ele foi substituído, ele foi desmembrado, melhor dizendo. Ele foi desmembrado em restauração de dente descido posterior com resina, restauração de dente descido posterior com amálgama, restauração de dente descido posterior com ionômero de vidro e restauração de dente anterior com resina. Então, este procedimento ele foi excluído, mas ele foi desmembrado, ele foi criado outros 4 novos. Outro procedimento que foi criado, que é a restauração de dente permanente. Outro procedimento, né, que foi desmembrado, que é o procedimento de restauração de dente permanente posterior. Ele foi desmembrado em restauração de dente permanente posterior com resina. E o outro procedimento é a remoção da restauração com amálgama em dente permanente posterior. O que o Ministério não aparece? É a restauração de dente posterior, dente permanente posterior com amálgama, né? Como eu mostrei anteriormente, existe de descido, mas de dente permanente não foi. Então, permanente só aparece aqui com resina. No anexo 2, o que a gente consegue visualizar dessa mesma portaria? No anexo 2, a gente visualiza alguns procedimentos que tiveram seus atributos alterados. O que acontece? O procedimento restauração de dente permanente anterior, ele passa a ser denominado restauração de dente permanente com resina composta. O procedimento que antes se chamava obturação de dente permanente uniradicular, agora é tratamento endodôntico de dente permanente anterior. Obturação de dente permanente birradicular passou a ser denominado tratamento endodôntico de dente permanente birradicular.
O de 3 ou mais raízes também passou a ser chamado tratamento endodôntico. A obturação dente-tecido também passou a ser chamado de tratamento endodôntico. É importante trazer aqui que tivemos alteração na descrição, no título, né, do procedimento, no nome do procedimento, mas não teve alteração no código. Então, os códigos de registro continuam os mesmos. O que acontece também é que esse tratamento endodôntico em dente-tecido, ele foi incluído no instrumento de registro do SUS-AB. Então, ele pode ser registrado na atenção básica. Uma outra alteração de nome é atividade educativa, orientação em grupo na atenção básica, passou a ser substituído por atenção primária. Vamos ver outros procedimentos também que foram alterados, que tiveram seus atributos alterados. Então, aqui é o procedimento de consulta de profissional de nível superior na atenção básica, também basicamente a substituição pelo termo da atenção primária. O atendimento em grupo na atenção básica, substituição por atendimento em grupo na atenção primária. Um procedimento que teve alteração no atributo, que não é o nome, mas sim a inclusão do CBO do dentista é a buscativa e a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, foram incluídos o CBO do cirurgião dentista, né, a família do cirurgião dentista. Então, qualquer uma variação do CBO do cirurgião dentista pode registrar esses procedimentos na atenção básica. E essa buscativa, muitas vezes, ela pode ser registrada através do telemonitoramento, por exemplo. Um outro atributo que teve outros procedimentos que também foram adequados, né, mas que não tem impacto nenhum, porque assim, a alteração dele basicamente os códigos continuam o mesmo, eles apenas incluíram a família do CBO do dentista, né, do cirurgião dentista. Então, esses procedimentos já existiam, basicamente o que teve, que não tem, de certa forma, impacto nenhum para quem está na prática, é que foi incluído esses códigos de CBO. No mais, tiveram algumas alterações de denominação, inclusão, muitos procedimentos foram incluídos e a família do CBO, mas estas são as principais destaques que eu trago para vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Telesaúde da Bahia pela oportunidade, pela parceria. Conte sempre comigo, estou sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, em especial qualificando a saúde bucal no estado e no Brasil, uma vez que várias pessoas de diversos locais do país têm acesso. Obrigado. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br